Antes do intervalo, a gente fez uma brincadeira com você mostrando 3 frutas, né? Agora, tente lembrar quais são elas e a ordem que elas estavam. Agora veja se você acertou. Vamos mostrar mais uma vez aí a nossa ilustração? E aí? Banana, maçã... E aquilo ali é o que, gente? Eu não sei o que é. Abacate? Independente. Você conseguiu ver a ordem certinha e acertar? Essa não foi difícil, né? Até porque no início do jornal eu falei sobre o problema de esquecimento, muita gente já deve ter se ligado. Agora deixa eu te fazer outra pergunta e tem que responder rápido. O que você almoçou ontem? Tenho certeza que agora muita gente deve estar pensando na resposta, né? Normal, algumas coisas a gente não consegue lembrar tão rápido assim. Agora você quer entender por quê? Com a gente então aqui no estúdio, o neurocirurgião Emerson Magno. Muito boa tarde para o senhor, bem-vindo aqui ao JPB. Boa tarde, Bruno, todos aí de casa. O que acontece? Por que a nossa memória às vezes falha, doutor? Então, Bruno, realmente a memória, para ela ser fixada, ela passa por 4 etapas. A etapa principal é a etapa de atenção, tá? Temos depois a etapa da compreensão, tem que entender aquilo que você está vendo ou observando, a fixação da memória e depois a recuperação. O grande problema é que a maioria das pessoas, ela pecam na fase da atenção, ou seja, você está vendo um objeto, vendo uma situação, mas está distraído, está pensando em outra situação, está vendo um celular. Então... Acontece comigo várias vezes, assim, as pessoas combinam as coisas comigo, eu escuto, respondo e depois eu falo, o que essa pessoa falou comigo que eu nem me lembro? Até que ponto esse esquecimento ele é normal, é considerado comum? Todo mundo é sujeito a esquecimentos no dia a dia. Tá? Isso chega a ser preocupante em pacientes mais idosos, que entram diagnósticos diferenciais de doenças mais graves, como Alzheimer, tumores cerebrais, por exemplo, ou quando é uma coisa que é recorrente. Isso acontece com muita frequência e chega a comprometer o dia a dia da pessoa, inclusive o trabalho. Então é correto a gente imaginar que a idade pode trazer problemas mais comuns de esquecimento? Isso, é esperado que a idade traga esses problemas de esquecimento. E quando isso acontece com pessoas mais jovens? E aí, o que pode ser? Então, eu diria que o principal problema é a falta de atenção, desatenção, distração. Tá? Você tem que investigar se essa pessoa realmente, naquilo que ela está fazendo, no seu trabalho, por exemplo, nas suas coisas do dia a dia, se ela está realmente focada naquele objeto de estudo ou trabalho, ou se ela está pensando em outra situação. Para o pai, para a mãe que deve estar pensando, olha, meu filho faz isso, faz aquilo. Como é que é um teste rápido, como é que ela pode investigar, saber se é um caso de procurar já um médico? O que ela pode fazer para identificar em casa? Quando prejudica atividades do dia a dia e uma coisa que é muito frequente, ou que pode vir associadas com outros sintomas neurológicos, como por exemplo, perda de localização espacial, a pessoa não consegue mais chegar em casa, se perde em ambientes que para ela eram normais no dia a dia, ou quando vem associado a alguns sintomas neurológicos, como por exemplo, cefaleias intensas, crises convulsivas, aí podemos pensar em diagnósticos diferenciais mais graves. Deixa eu interromper a nossa conversa um minutinho, porque tem alguns alimentos que ajudam de alguma forma a estimular a nossa memória. Se você quiser saber quais são eles, entender como funcionam no nosso organismo, a Larissa Pereira vai aparecer aqui e vai trazer umas informações importantes para a gente. Eu preciso dessas dicas, Larissa, porque minha cabeça me abandona às vezes. Olá, Bruno. Boa tarde para você. Boa tarde também ao nosso entrevistado aí no estúdio. Boa tarde a todos. Realmente, eu também preciso, confesso, viu? E eu já sugiro aqui aos nossos telespectadores que a mudança de atitude, ela tem que começar aqui. Nós estamos em um supermercado que fica bem na Avenida Epitácio Pessoa e olha só, na hora de fazer a sua feira, o que você vai colocar no carrinho, aí sim, você já tem que começar a mudar a sua postura. A gente tem aqui uma mesa que foi preparada pelo nosso entrevistado aqui do nosso ao vivo, que é o nutricionista Sebastião. Ele separou aqui alguns alimentos que você precisa colocar no seu carrinho na hora de fazer a feira. Boa tarde, Sebastião. Esses alimentos aqui, eles ajudam a acabar com esse esquecimento? Boa tarde. Realmente eles ajudam. Nós sabemos que durante o período de envelhecimento, nós vamos sendo acometidos por danos em todas as células, né, por conta dos radicais livres, principalmente essas células do cérebro. Então a nutrição tem o papel de fornecer nutrientes através desses alimentos no dia a dia para que você consiga debelar isso. Então vamos lá, a gente está aqui, por exemplo, os ovos aqui. Nesse caso, é ingerir gema e também a clara ou tem algum componente específico que ajuda, que melhora aí a memória? A acetilcolina, né, que nós vamos obter a partir da gema do ovo, ela é muito boa para manter a integridade dessas células cerebrais, mas a clara também é uma proteína maravilhosa que deve ser ingerida. Então, no máximo, 3 ovos por semana é o indicado, porque o nosso clima é quente, né? Sem falar também que os vegetais
amarelados, avermelhados, que são riquíssimos em beta-caroteno, que é a vitamina A presente nos vegetais. Ela é um potente antioxidante que previne esse processo inflamatório de envelhecimento, melhorando assim a captação de energia das células do cérebro. A gente tem aqui peixe também, a gente tem aqui azeite, tem também amendoim, tudo isso ajuda? Ajuda sim. O amendoim, a castanha do Pará, que é rica em selênio, é rica em vitamina E, é um potente antioxidante, né, para essas células cerebrais. Nós temos a batata doce, que é um carboidrato, que é energia primária utilizada pelo cérebro. Então, os carboidratos complexos, os integrais, são mais aproveitados e correm o risco de não virar rapidamente gordura. Sebastião, até para ajudar os nossos telespectadores que estão aí com problema de memória, a gente vai continuar aqui mostrando esses produtos, esses alimentos que ajudam aí a acabar com esse esquecimento. O que a gente percebe aqui é que dá para consumir tudo isso durante todo o dia, no café da manhã, no almoço e no jantar, fazendo uma dieta balanceada, né? Sim, é verdade. Eles devem ser consumidos criteriosamente, ninguém vai se empanturrar de ovo nem de batata, né? Ele deve ser distribuído entre as refeições e devem ser começado a utilização desses alimentos desde a infância, né? Que nesse processo de prevenção dessa degeneração dessas células do cérebro, quando você faz uma dieta equilibrada, balanceada, você consegue na íntegra isso. Então você não pode deixar ficar totalmente esquecido para começar a dar uma equilibrada na sua alimentação. Ela vem no dia a dia, você vai crescendo, vai envelhecendo a longo prazo e a produção de energia do cérebro está bem, o funcionamento, as informações, e você consegue estar bem com o seu cérebro. Ótimo, muito obrigada pelas informações. Portanto, tá aí, olha só, mesa farta aqui, você pode se alimentar bem e aí ajudar a sua memória, Bruno, que tal? Estou precisando. O doutor Emerson estava falando aqui comigo que a alimentação correta não ajuda só a memória, mas também o corpo como um todo. Obrigado aí pelas informações, pessoal. Olha as perguntas de telespectadores aí, complementando também essa questão de ajudar a nossa memória. Suelen Mota, tenho 21 anos, 1000 afazeres por dia, tenho esquecido até de anotar o que fazer. E aí, como melhorar a minha memória? Olá, Sueli. Bem, eu diria que você melhorar a sua atenção naquilo que você está fazendo, e o fato de escrever também ajuda muito a memória. Já é provado, inclusive com artigos científicos, que o fato de você escrever determinado assunto, você exercita muitas áreas cerebrais além daquilo que você está lendo. Aquilo que chama de memória visual. Memória visual. Então exercita a memória visual, a memória motora, né? A praxia. Então, escrever, eu diria que é uma dica boa para melhorar a memória. Bacana. Então, não pode esquecer de anotar. A Andresa de Magabeira quer saber se é normal esquecer constantemente coisas do dia a dia, como uma panela no fogo, por exemplo. Olá, Andresa. Isso acontece muito em pacientes jovens, principalmente, tá? Em idosos também. Isso acontece, pode acontecer, tá? Mas eu diria que teria que prestar atenção naquilo que está fazendo. Normal não é, né? Normal não é. Miguel dos Bancários diz que às vezes está na sala, vai buscar algo no quarto. Quando chega lá, coitado, desculpa eu rir aqui, Miguel, não é deboche não, mas eu fiquei assustado. Já esqueceu, quando ele chega no quarto, o que aconteceu? Quer saber se é comum também. Miguel, também isso não é comum, e tem que ver também em limitar o número de atividades que são feitas. Você não pode fazer 4 ou 5 atividades ao mesmo tempo. Porque uma delas a cabeça também não dá, né? A cabeça, aí não é nem problema, é a cabeça que não suporta mesmo. A dona Neide do Castelo Branco quer saber por que tem vivências de criança que a gente não esquece e coisas da atualidade, como o nome da novela, por exemplo, que terminou ontem, que ela já não se lembra mais. Então, Neide, a principal porta de entrada da memória é o hipocampo e a amígdala. A amígdala é uma região cerebral que ela responde pela memória emocional. Então, fatos da infância que costumam trazer uma grande carga emocional, tá? Esses não costumam ser esquecidos. Então, não quer esquecer algo, é quando você associa um fato a um estresse emocional, uma lembrança emocional importante. De fato, tem algumas memórias que eu desperto da minha lembrança que eu consigo sentir até aroma, assim, as sensações que eu tive na época mesmo, é impressionante. O Martini Lima, esses casos que passam nos filmes, pessoas que perdem a memória devido a um acidente, por exemplo, isso acontece mesmo ou é ficção? Acontece sim, tá? Como eu expliquei, uma região chamada hipocampo do cérebro, ela é a porta de entrada da memória. Tudo que nós adquirimos em memória, ela entra pelo hipocampo. Então, em alguns casos de lesões cerebrais por trauma ou tumores, se há a identificação do hipocampo, você pode ter a memória comprometida. Agora o doutor estava me falando aqui durante o link que mostrava os alimentos, que café também ajuda, doutor? Café ajuda muito. Eu costumo até isso comentar em consultório, porque já foi provado em estudos científicos que algumas doses de café, em média 3 ou 4 xícaras de café por dia, ela melhora tanto a atenção quanto a consolidação de memórias a longo prazo. 3 ou 4, não é 30 ou 40. Não, 3 ou 4. Doutor, muito obrigado pela sua você, participação Bruno. aqui no JPB. Eu agradeço. Obrigado mesmo pelos esclarecimentos.